foi ligeiro. Estávamos aqui sorrindo e felizes, como sempre estamos no nosso canal. Tá tudo bem por aí? Galera de Lagoinha, estou de volta. Todo mundo já voltou? Voltamos com a fera da biologia. Ai, Jack, tu arrasa com esses teus comentários. Adoro. Quer dizer que estamos de volta agora com Lagoinha do Piauí nos teclados, digitando as nossas respostas, né? A Dulce é só dizendo que a bolotinha tá rodando e não tá indo para ela aí. Mulher, reinicia esse teu negócio aí, vem, que vai melhorar, viu? Né? Então a gente encerrou esse nosso primeiro momento falando sobre a história do efeito estufa ser necessário, né, para o nosso planeta, senão não tinha nem vida aqui. O efeito estufa é um fenômeno natural, característico do planeta Terra. Não é todo planeta que tem, meu amor. Não é assim, não é bagunça, né? Então, ele é necessário por quê? Porque é o efeito estufa causado pela nossa atmosfera que permite que a radiação solar entre no nosso planeta e uma parte desse calor fique retida aqui na superfície do planeta, né? Então, galeras, esse efeito ele é o que permite que haja vida aqui, que tivesse surgido a vida e que a vida continue. Lembrem-se que ele é intensificado na modernidade, né, nesses últimos tempos. Por que ele foi intensificado? Porque a gente está lançando muito dióxido de carbono na atmosfera, monóxido de carbono na atmosfera, metano na atmosfera. Tudo isso são gases de efeito estufa, ou seja, são gases que, em excesso, vão aumentar a temperatura do planeta. Estão ligados? Então, meus amores, esse efeito estufa é necessário, porém é intensificado pelo lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso aumenta mais ainda porque há um aumento grande demais de desmatamento. Vocês sabiam que nos últimos 2, 3, 4 anos rolou um aumento de 80% de desmatamento só em Roraima, né? Se a gente pegar os dados, né, mostrando inclusive os mapas do que é floresta no nosso país, a gente vai ver um aumento no desmatamento da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, em todos os biomas. Né? Então, quando eu retiro essa cobertura vegetal, que é responsável pela fotossíntese, né? Que existe fazendo fotossíntese, e é esse processo que vai sugar o CO2 da atmosfera, galera, eu estou tirando a chance de tirar o excesso de CO2 da atmosfera. Né? Então, ele fica concentrado mais e mais, fazendo com que intensifique o efeito estufa e tenha um resultado negativo na história do aquecimento global. Certo? Professora, um professor já citou sobre a utilização de água para ajudar no funcionamento dos motores de aviões futuramente. A senhora acha que esse excesso de água afetaria muito o efeito estufa? Olha, nós moramos num planeta que tem água em todo canto. Já reparou? Né? A água da gente, ela não vai diminuir nem deixar de existir, ela vai perder a qualidade, e já está perdendo. Tem água na atmosfera em forma de vapor, que é o que a gente chama de umidade relativa do ar, né? Que nesse momento está super seco e a gente sente nos nossos narizinhos, eu fazendo careta aí para vocês, a gente sente nas mucosas, né? A gente sente que tá baixa a umidade. O pessoal fala, é humildade. Ah, minha irmã, é que aqui tem pouca humildade. Pois então você é um arrogante. Quem tem pouca humildade é arrogante, né? A umidade, sem o L... A umidade é a quantidade de vapor de água na atmosfera. Tem água na atmosfera? Tem. Olha para o céu, meu amor. Você vai ver as nuvens. A água também em forma de vapor. Né não, Dulce? A Dulce morre de rir. Aí tem água onde mais? Nos rios, nos lagos, água em estado líquido. No nosso corpo. No corpo de todo ser vivo tem água. Todo ser vivo tem água no corpo. Tem água em forma de gelo nas calotas polares, né? Então, nosso planeta, ele é aquoso. É a água. Tem água no subsolo. Se cavar, acha um poço, né, Jack? Moço, aqui tem água em todo canto. Usar a água para essas tecnologias, eu acho que não teria um afeto, assim, não seria afetado, não seria alterado o efeito estufa, não. Ele se altera mais com a presença dos gases, né? Agora,
Veja bem, a gente tem tantas tecnologias, né? Usar água como combustível já não é tão recente, né? Já tem um tempo que já se testam os protótipos de carro movido a água, moto movida a água e agora avião. Por mim, tranquilo, água aqui tem. Se for água salgada, então melhor ainda, porque é o que tem mais, né? Agora, se for mais uma coisa para se usar água doce, aí eu já acho um pouco mais problemático, já porque ela é mais rara para a gente, apesar da gente ter em excesso aqui no Brasil, né? Mas é mais difícil, né? E geograficamente é distribuída de uma forma que um lugar tem mais ou tem menos, né? Água doce. Tem canto que não tem de jeito nenhum. Então, eu acho que ok, é tranquilo, mas que a gente podia, tem outras tecnologias, né? A fotovoltaica, né? Os painéis que geram energia a partir da luz solar, eu acho incrível. É uma das matrizes que eu acho que funciona muito bem aqui no nosso estado, meu amigo, porque é só o ano todinho. Então, a gente tem luz e radiação solar o ano inteiro, mesmo no período chuvoso. Então, eu acho super vantajoso, né? Professora, eu perguntei por conta que água é água, né? E aí a gente precisa muito dessa água doce. Então, você criar mais uma matriz energética utilizando água, além das hidrelétricas, né? Vamos pensar um pouquinho mais nos impactos, né? Que isso pode gerar. Né? A parte boa, professora, é que se eu estiver dirigindo e sentir sede, já tem que matar a sede no tanque do carro. Ai, Jack, é um carro não, virou um cantil ambulante, né, cara de pato? Vamos seguindo, vamos lá. Não tem problema, não. Estamos voltando aqui, Lagoinha, Canavieira. Bora seguindo para a gente continuar a nossa conversa aqui sobre os nossos gases, né, de efeito estufa. Deixa eu voltar aqui, porque a gente estava nesse slide, né, e aí a gente vem ainda finalizando essa conversa sobre a poluição atmosférica, tá bom? Então, a gente estava... o Jack já está sorrindo ali. Também sei que você está brincando. Então, a gente estava falando do dióxido de carbono, finalizamos a primeira aula falando sobre essa relação, né? Mas a gente ainda tem outros poluentes, como o carbono negro, que a gente chama de fuligem. A fuligem, gente, é quando vai no escapamento do carro pequenas partículas do diesel. Então, ó, eles vêm com umas gotículas minúsculas desse óleo queimado. Olha que delícia, né? Isso a gente respira, isso está caindo nas chuvas, né? E ele também acontece por conta de queimadas e da chuva negra, né? Essa chuva negra que é o excesso desse carbono negro, dessa fuligem no ar atmosférico. E a gente ainda tem outros gases poluentes que ocorrem na nossa atmosfera. Os clorofluorcarbonetos, que são os gases CFCs. Esses aqui, gente, eles são encontrados principalmente, né, no nosso dia a dia, nas embalagens de qualquer coisa que seja em aerosol, desodorante, aerosol, aquela latinha lá, aquele spray, ele vai emitir CFCs. Spray de tinta também vai emitir CFCs. Esse gás, ele reage com o ozônio. Tá ligado? O CFC, ele vai subir na atmosfera. Quando ele chega na camada de ozônio, tem uma reação química que acontece que enfraquece essa camada de ozônio porque ele retira o ozônio. O ozônio é esse gás aqui, ó, O3. Né? Então, são 3 átomos de oxigênio, é o ozônio. Então, o CFC ele vai reagir com a camada de ozônio e vai afetar essa camada. Vai causar os buracos na camada de ozônio. O que é que são esses buracos? É porque abre assim um rombo, professor, enorme na atmosfera? Não. O buraco na camada de ozônio são as regiões onde a camada está mais fininha, mais estreita, mais ralinha, justamente por conta, né, da utilização desses CFCs, né, de vários eletrodomésticos, as geladeiras, né, as geladeiras antigas que o Jack está falando. Sim, por isso que é interessante, né, que quando possível possa fazer a troca. É preciso incentivo público, é preciso incentivos, né, governamentais, políticas públicas para pensar na qualidade de vida das pessoas que não podem ficar sem geladeira, mas pensar no meio ambiente também, né? Dar incentivos para que se troquem as geladeiras por mais, né, mais modernas que não tenham esse gás
como um dos seus componentes. A gente ainda tem o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, o ozônio, que a gente falou, o metano, que até no punte da vaca, pum, ele sai, e ele também é um gás de efeito estufa. Então, tudo isso aí está na atmosfera e pode causar problemas, tá certo? Inclusive, intensificando o efeito estufa. O dióxido de nitrogênio, de enxofre, tem relação com a chuva ácida, com a eutrofização de ambientes aquáticos, né? Mas a gente vai ver tudo isso aí mais adiante, tá certo, gente? Então, bora seguindo, né? Olha aí as 15 regiões mais poluídas do Brasil. A nossa cidade maravilhosa, tá aqui, ó, no top 5. Rio de Janeiro, na sua região metropolitana. Na poluição atmosférica, ela tem, ó, 64 microgramas de poluentes por metros cúbicos. Cubatão, em São Paulo, 48. E olha que Cubatão já melhorou muito, viu? Cubatão já foi conhecida Estamos? Estamos sem som, professora. Estavam, agora a gente voltou, não foi? Não foi? A gente deu aqui uma revisada no microfone. Olha essa medida, né? Microgramas de poluentes por metro cúbico. Então, se eu tenho 1 metro cúbico, ele é uma medida de volume. Então, se eu tenho 1 metro cúbico, aqui, eu estou oferecendo um delta, mas é 1. 1 metro cúbico aqui, então eu tenho aqui as partículas, né? Então, se eu tenho 64 microgramas por metro cúbico, eu tenho uma quantidade elevada, né, de poluentes num determinado volume, tá bom? Então, aí a gente vem Rio de Janeiro, Cubatão, Campinas, São Paulo na região metropolitana. Olha que Campinas é no interior de São Paulo. Curitiba, aqui no Paraná, Sorocaba, São José do Rio Preto, blá, 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 Volta Redonda, Araraquara, Araçatuba, Betim, São José dos Campos, Marília, em São Paulo, Belo Horizonte, Ibirité, em Minas Gerais. Então, vocês estão vendo que não tem nenhuma cidade do Nordeste aí nesse top 15, né? Não estamos aí. Mas existem dados que já apontam que as nossas cidades, principalmente nas nossas capitais, nós temos sim um elevado nível de poluentes, tá certo? A gente tem sim, precisa ser observado e diminuído, tá? E aí, as cidades mais poluídas do mundo. Olha o tanto que a Índia está presente. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar na Índia. Oh, radiacho, indianos, por favor, né? Ó, primeiro, segundo, né? Esse verdinho aqui vai dar problema. Nova Delhi. Segundo, Patna. Terceiro, Gwalior. Quarto, Raipur, na Índia. Aí vem Paquistão, Irã, Índia de novo. Olha só nossa cidade do nosso país. A primeira que vai aparecer é Santa Gertrudes, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tudo aqui, sul e sudeste, né?
Então, estão vendo aí que existe muita mais poluição nessas regiões, que são cidades mais populosas, que têm os centros, né, metropolitanos mais movimentados, que tem, sim, a Índia é bastante poluída, Jack, tem muito estudo falando sobre a poluição na Índia, tanto a atmosférica quanto a poluição das águas, né? Então, tem uns estudos que apontam a poluição do rio sagrado indiano, o rio Ganja, é uma coisa assim, Gange, não lembro o nome, Ganja. E aí, esse rio que é muito assim, sagrado para esse povo, ele tem níveis elevadíssimos de poluição. E o que é interessante, as pessoas não deixam de usar para os seus rituais lá. Então, tem fotos do rio Ganja, vou trazer quando a gente for falar de poluição da água, que tem espuma por cima, né, dessa água, e ainda assim as pessoas estão lá utilizando, né? Por quê? Porque faz parte da cultura. A relação desse povo com esse rio é muito forte, né? E aí a gente traz, né, esses aspectos voltados à cultura também, mesmo com o rio poluído. Vambora! Vamos com a gente! O excesso de tananina. 1 minuto na tela para responder. 2, vai, valendo. Responde e justifica no chat. Ok, já temos aqui várias respostas. Muito bem, o Jack foi de B. O aquecimento global seria uma consequência causada pela emissão de CO2, pelo que eu entendi. Excelente, é isso mesmo. O Antônio de Souza. Oi, Antônio, tudo bom? Tá aí quietinho, né? O Antônio tá aí quietinho, o George. Eu vi que tem a Michelle aí também. Cadê a Dulce e a Adriana? Eu tô de olho em vocês, viu? Que bom que vocês estão participando. Lagoinha, a maioria foi de B, outros de D. Olha só, meus amores, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera provoca o aquecimento global. Por quê? Porque intensifica o efeito estufa, tá certo? Olha só, a diminuição dos níveis do oceano? Não, falso, isso aqui. Não tem relação com o excesso de dióxido de carbono. Até porque, quando a gente fala de aquecimento global, não tem diminuição de nível, tem o aumento dos níveis de oceano, né? Dos oceanos. Eles aumentam o nível porque está derretendo as calotas polares, como até o Jack falou aqui.
né? As chuvas ácidas, não. O dióxido de carbono não tem relação com as chuvas ácidas, são outros gases, tá? E a destruição da camada de ozônio. Lembre-se, essa destruição da camada de ozônio, ela tem mais relação com os clorofluorcarbonetos, né? Esses outros gases que também têm relação com a camada de ozônio por conta da reação química que eles provocam com o ozônio, que faz com que abram, né, esses buracos nessa camada. Tá certo, gente? Lagoinha, tudo bem? Todo mundo entendeu? Quem foi de B, ok. Quem foi de D, lembra que a gente está falando de CO2. CO2 tem relação com o aquecimento global. Quem tem relação com a destruição da camada de ozônio são os gases conhecidos como CFCs. Beleza, já disse que tá certinho. Muito bem, Canavieira. Vamos seguindo. Olha só, vamos entender o efeito estufa de novo, tá? Para quem ainda não entendeu que babado é esse, o momento é agora. Presta atenção. A gente tem um astro-rei no nosso sistema solar, que é o Sol. O Sol, ele vai emitir, ele é a maior fonte de energia do nosso planeta Terra, certo? Ele é a maior fonte de energia do planeta Terra. Então, ele vai emitir luz, calor, e esse calor, essa energia, né? Ela vai atravessar. Nós temos aqui uma atmosfera, isso aqui tudo, ó, até aqui é a atmosfera. A atmosfera, ela não existiu sempre no planeta não, viu, pessoal? No planeta Terra, antes, não tinha atmosfera, não. Mas até com o surgimento dos seres vivos, ela existiu e foi se transformando com a nossa respiração. Então, você fala assim, professora, quer dizer que antes dos seres vivos, a atmosfera ela era diferente? Ela estava em formação. E a respiração dos seres vivos lançou oxigênio na atmosfera, né? E a respiração das plantas, a fotossíntese. O surgimento dos seres vivos fez alterações importantíssimas no planeta. E continua fazendo, né? Então, essa atmosfera, essa camada de gás que envolve nosso planeta, né? Ela tem outras subcamadas, né? Tem a troposfera, a mesosfera, a ionosfera, a estratosfera, tem a exosfera, que é essa mais de fora. Mas, o que acontece é basicamente isso, né? Parte dessa radiação, né? Parte dessa temperatura, desse calor do Sol, ela bate na atmosfera e nem entra. Nem entra. Outra parte, ela incide sobre a atmosfera e consegue entrar no planeta. Parte dessa é refletida, né? Bate na superfície da Terra e é levada para fora do planeta. Mas outra parte bate na superfície da Terra, topa no superior na atmosfera, aqui, ó, e volta de novo. Quando essa parte que fica dentro da atmosfera para a superfície da Terra, fazendo, né, um aumento da temperatura do planeta, essa que ficou aqui, essa energia térmica que ficou aqui, ó, ela segura parte do calor do Sol na Terra. Então, isso é o que tem relação com o efeito estufa. Isso acontece, ó, se vocês tiverem a oportunidade de ficar dentro de um carro com todos os vidros levantados, o sol vai entrar pelos vidros e esse carro vai começar a superaquecer. Esse carro vira uma estufa. Quem tem na sua residência, no lugar onde mora ou próximo, um lugar que produz alimento, alguns são produzidos dentro de estufas. O que é que são essas estufas? São aquelas estruturas que a gente manda fazer e bota aquele sombrite, né? Parece uma lona, só que ainda permite a passagem da luz. E lá dentro da estufa, a temperatura é diferente. Então, se planta dentro de estufas. A gente já fez aqui um terrário. E esse terrário, também se for exposto à luz solar maior, né, se ele pegar sol direto no vidro, ele vai aumentar a temperatura dentro e vai ser ali constatado o efeito estufa. Tá certo, gente? Ok?
Professor, interessante, eu achei que só os seres vivos só existiam por conta da atmosfera. Não, quando surgiu o primeiro ser vivo, a Terra era bem diferente. E os processos de trocas gasosas dos seres vivos com o meio transformaram a atmosfera. Tá certo, Jack? Antes, a nossa atmosfera tinha muito mais carbono, o nosso planeta era muito mais quente. Hoje, ela tem muito mais nitrogênio, muito mais oxigênio, né? Então, o Sol emite a radiação, essa radiação entra pela atmosfera e chega ao planeta. Sim, tem uma parte que nem entra, bate na atmosfera e sai fora. Outra parte entra e sai. Outra parte entra, bate na atmosfera e fica. Essa que fica é a que provoca o efeito estufa. Tá ligado? Ele só acontece... Ixi, Maria, gaguejei. Ele só acontece por conta da atmosfera. Então, a atmosfera ela vai funcionar como um isolante, tá certo? Então, ó, deixa eu ver aqui o que está mais escrito. Há uma emissão de luz que parte dela sai do planeta para equilibrar a temperatura. Isso, uma estufa de plantas. Como uma estufa de plantas. É isso mesmo. Pronto, nós vivemos numa grande estufa provocada pela atmosfera. Né? Então, o efeito estufa ele vai segurar parte do calor do Sol na Terra. Isso é benéfico para a vida e é necessário. Eu estou cansada de ler em livros, em questões, que o efeito estufa é nocivo. Não é. Sem o efeito estufa, a gente não ia ter a temperatura adequada para o nosso planeta, para ter vida no nosso planeta. Então, o efeito estufa ele é benéfico para a vida. Ele é necessário. Se a Terra resfria muito, vai todo mundo morrer. Se a Terra aquecer muito, vai todo mundo morrer do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter um equilíbrio dessa temperatura. Então, eu tenho aqui, ó, dióxido de carbono, eu tenho aqui o metano no arroto e no pum das vacas, né, do pasto. Esse pasto que cria as vacas, né, vai causar desmatamento para plantar pasto. Mas a criação desse gado vai fazer com que haja, né, o lançamento de metano, né, por conta do arroto e dos puns das vacas, né? A eructação, vamos falar o nome bonito. Arroto é eructação. E o pum, o peido, é flatulência. Vamos ver como é que isso sai em libras, que coisa linda, olha só. Adorei. Então, olha só, olha, descobri como é que é pum em libras. Pá. Ah, legal. Olha aí, galera, vão aprendendo com a Joyce também, viu? Então, ó, esse punzinho, essas flatulências, elas vão cheias de metano, o arroto também, e, além disso, se desmata para plantar pasto e a gente vai ter problemas com o excesso de gás carbônico na atmosfera. Vamos lá. Há uma emissão de luz em que parte dela sai do planeta, taranã, e a pergunta que não quer calar, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo! Claro que foi o ovo, porque antes de existir galinha, já tinha outros seres vivos que botavam ovos. Então, o ovo veio primeiro. Agora, o ovo da galinha, eu não sei. Mas primeiro surgiu o ovo. Dinossauros antes de galinha botavam ovos. Ah, besteira é a besta. Bora seguindo. Entenderam meus punzinhos de vaca? Olha só. Deixa eu apagar bem aqui, ó. Essencial para a vida. Falando nisso, a Joyce arrasou bem aqui, me lembrando de um fato que aconteceu neste Piauizão de meu Deus, na cidade de Campo Maior. Falando em ovo, em efeito estufa e em calor. Vocês viram na internet um vídeo de uma galera que tem um mercadinho em Campo Maior e que simplesmente por conta do nosso calor, os ovinhos de codorna ficam naquela bandejinha. Minha gente, por quando o homem abriu, não tinha um monte de codorna? Os pintinhos das codornas lá, chocaram os ovos. Ah, respeite, Piauí, vem, menina, a chocadeira natural aqui. Quente, moço, tão quente que os ovos chocaram. A Adriana não, a Joyce me comentou isso agora, eu lembrei que vi ontem. Massa demais, então, olha, não precisa chocadeira aqui, não é não? Bom dia, dona Ana Clara Amorim.
Não é? Não viu não, Jack? Procura aí na internet, tá rolando desde ontem esse vídeo. O cara abriu a cartela de ovo de codorna e olha, as codorninhas tinham nascido. Tem noção? Isso é efeito estufa. Sabia que nas granjas existem as chocadeiras? Lá vem o Fernando. O Fernando, quando abre o bloco de notas, eu adoro que ele vai conversar com a gente. Ó, as chocadeiras, elas deixam aquele ovo na temperatura adequada para ele chocar, né? E aí, moço, quando os caras botaram o ovo lá de codorna na prateleira do supermercado, o calor foi tão grande que chocou e as codornas nasceram. Meu Deus do céu. Olhe, é verdade, nosso Piauí devia ser pioneiro em fogão solar. Bora fazer um? Bora. Eu vou tentar fazer um. Isso é criatividade. E o valor ficou mais caro, né, Fernando? Porque aí a gente já vende agora as codornas com tudo. É verdade, achei massa quando eu vi ontem. O cara falando, oi, minha gente. Aí na hora que ele abre um, já bota assim a cabeça pra fora. Nossa, eu ia tomar um susto muito grande se eu abrisse e visse um bicho ali no lugar do ovinho de codorna, né? Ao invés dos ovos, já vem com as criaturinhas. Deu foi pena de comer ovo de codorna depois, sabia, gente? Coitado. Bom pro homem que não vai mais precisar comprar os ovos. Já tem os bichinhos em casa para dar o ovo, né? Pois é. Se a moda pega, as criatórias de codorna aqui no Piauí vão bombar. Deu vontade de chocar umas lá em casa, porque eu achei tão fofinho. Olha, minha gente, desse tamanho real de acha, dentro da cartelinha do ovo de codorna. Isso aí tem relação com a temperatura, né? Então, para vocês verem que a temperatura é um fator físico necessário para a vida. E com a temperatura ótima, os fenômenos vão acontecendo, né? A galinha, as aves, elas às vezes chocam seus ovos, né? Mas para a produção em larga escala, existem as chocadeiras. Então, são equipamentos que funcionam como uma estufa mesmo. E esse ovinho fica lá para ser chocado, né? E aí, o que aconteceu de forma natural aqui com os ovos de codorna desse cara lá em Campo Maior? Gente do céu, deu uma sacada nisso aí na internet. Eu vou ver se eu acho o vídeo para postar hoje no meu Instagram. Vamos adiante? Eita, polêmica no nosso chat. Vamos ver o que é que tá rolando aqui. Bom pro homem. Ah, eu já li o comentário da Diana. Bem, tudo na vida é só aproveitar as oportunidades. Ou o efeito estufa. Verdade, Jack. Falando nisso, né? Bora aproveitar. Então, olha só. O que tem relação do efeito estufa com o aquecimento global, né? Então, a gente vê o derretimento das geleiras, das calotas polares que estão nessa região aqui, né? Então, quando eu derreto esse gelo nas calotas polares, eu aumento o nível dos oceanos, eu tenho a modificação do pH da água, né, da água dos oceanos e da salinidade. Então, o que é que eu estou vendo aqui? Lembra que um ecossistema ele é formado por fatores bióticos, tudo que tem vida, e fatores abióticos, ou seja, os fatores que não são vivos. Temperatura, salinidade, a quantidade de sal dissolvida naquela água do oceano, o pH, se aquela água é ácida, é básica ou se é neutra. Tudo isso tem relação com o que os seres vivos se adaptaram para tolerar. Evolutivamente, cada ser vivo tem adaptações àquele meio. Se eu altero o pH e a salinidade e a temperatura, meu amigo pode esperar a morte de uma galera aí, né? Eles morrem porque eles não têm adaptações para essas novas condições. Quem vai ter adaptação vai permanecer, mas para permanecer vai diminuir muito a população de algumas espécies, né? Então, isso já está acontecendo, infelizmente, tá bom? Quando eu falo do derretimento das geleiras e seus impactos, todo mundo compreende o problema que é o derretimento das geleiras, a relação com o aumento no nível dos oceanos, a modificação do pH e da salinidade, né? Porque a água das geleiras ela não é salgada, ela é doce, certo, Lagoinha? Quando eu derreto esse gelo, essa água derretida vai parar nos oceanos. Como ela não é salgada, ela vai diminuir a salinidade dos oceanos. Né? Eu estou adicionando mais solvente, vamos lembrar da química, né? É como você pegar uma xícara de café e você arrochar açúcar dentro. Então, ele fica muito doce. Para diminuir esse doce, você joga mais café amargo, né? Então, você bota mais do solvente. Então, vai diminuir a quantidade desse açúcar. Da mesma forma, vai acontecer nos oceanos. Os oceanos são bem salgados,
Mas a água doce fica nas geleiras, sim, Dulce. Fica nas geleiras, derrete e vai entrar nessa água salgada, diminuindo a salinidade. Ok, Lagoinha, Canavieira, tá tudo certo aí para vocês? O derretimento das geleiras podem ocasionar tsunamis? Podem. Professora, a maior parte da água doce fica nas geleiras? Sim, e na água subterrânea também, Dulce. Nos lençóis freáticos e nos aquíferos. Boa parte fica subterrânea também. Tá bom? Esse aquecimento global, posso passar adiante? Tá tudo ok? Esse aquecimento global ainda vai ter relação com a extinção de espécies, de diferentes espécies, né? Então, como é que essas espécies vão ser extintas? Primeiro, porque eu vou ter uma mudança na temperatura, que elas têm adaptações. Segundo, pela perda de hábitat. Uma coisa ligada à outra, né? Nos ecossistemas aquáticos. Quando eu mexo no pH, na salinidade, eu tenho perda de hábitat. Quando eu tenho desmatamento, eu tenho perda de hábitat. Perda de hábitat é o quê? É perder o espaço, né? Que os animais e os vegetais e os micro-organismos existem. Então, se eu faço um desmatamento de uma área e lá na frente eu faço o desmatamento de outra área, eu começo a fragmentar esses espaços de floresta. E aí tem espécies que não vivem em fragmentos pequenos, né? Sobretudo os grandes mamíferos, né? Os predadores, como onça, nossa aqui, a sussuarana, a onça pintada, a onça preta, que é a mesma da pintada, né? Vocês sabiam que é o mesmo bicho, né? Só que ela tem a produção de muito pigmento, de muita melanina, aí ela fica preta, linda demais. Perda de hábitat. Ecossistemas alterados, altera pH, salinidade, temperatura, alteram fatores físicos. E aí os animais não toleram e eles vão migrar. Quando eles migram, às vezes eles se dão bem, às vezes não, né? Professor, os tsunamis poderiam afetar o Brasil se ocorresse algum? Claro, imagina, sobretudo nas cidades costeiras, né? Nós temos uma costa litorânea aí. Imagina um tsunami nisso. Confusão, bebê. Confusão demais, né? Aí, a gente tem aqui, que com esse aumento da temperatura, olha que dado interessante. Eu vou ter um aumento da taxa reprodutiva de insetos. Aqui, quem vai gostar é o José do Egito. Que José do Egito, professor? O Aedes aegypti, mulher. Então, aumenta a taxa reprodutiva deles, eles se reproduzem mais. E se esses insetos forem insetos vetores, olha, vão provocar mais doenças na gente. E olha, a gente já vive numa região que a gente chama de tropical, né? A gente está numa área equatorial, próxima à linha do Equador. E a nossa temperatura aqui, naturalmente, é mais alta. Por isso que aqui tem tanto mosquito, minha gente, né? Aí a gente vê essa diversidade de insetos muito alta. Mas alguns desses insetos são vetores. E existem insetos que chegaram depois, se adaptaram e, ok, continuam sendo vetores, como o caso do Aedes aegypti. Então, eles se reproduzem mais, como são vetores, vão ocasionar mais doenças. Isso também é um problema para a gente, não é verdade? Então, o efeito estufa, por si só, ele não é nocivo, mas a sua intensificação acarreta no aquecimento global. E esse aquecimento global tem, entre outros problemas, né? Olha isso aqui. Problemas relacionados ao derretimento de geleiras, a própria mudança no nosso planeta, né? A mudança física no planeta. Extinção de espécies e taxas reprodutivas de insetos. Tá bom? Oi, deixa eu ver o que é que tem aqui no nosso chat. Professora, mas a onça pintada é um animal e a onça preta é outro. O que faz elas serem iguais? Seria sua estrutura corporal? Não, Jack, elas são a mesma espécie. Procura aí para você ver. Elas são a mesma espécie. Aparentemente, a gente enxerga dois bichos diferentes por conta da cor, né? Mas elas são a mesma espécie. Pá, chocado. Pá, desmaiei. Professora, que conversa é essa? Menino. O que é diferente é a onça pintada da onça parda. A sussuarana. Tá bom? É igual um gato. Tem um que é branco e tem o preto.
E o Fernando sempre arrasa no auxílio aqui das situações, né, Fernando? Obrigada. É isso mesmo. Não tem gatinho de toda cor? Tem um que sai branquinho, que todo mundo chama de mingau por causa do gato da Magali. Tem o que sai pretinho, que todo mundo chama de Salem por causa do gato da Sabrina, aprendiz de feiticeira. E aí a gente vai levando a vida. Então a produção de pigmentos, né, de melanina no corpo delas é muito elevada. E aí ela tem um processo, né, de trazer seus pelinhos pretos, mas é a mesma espécie. Assim como tem bicho albino, vocês já viram? É a cor, mas é o mesmo bicho. Exatamente, só é diferente a cor, mas é o mesmo animal, tá? Por isso que elas são mais raras também, né? As onças pretas, elas são bem mais raras, né? Porque é um fator genético que altera a coloração, o fenótipo delas, mas é a mesma espécie. O meu gato é cinza, então ele é misturado, preto com branco. Não é não, Jack? Olha só, deixa eu ver o que é que o Fernando está perguntando aqui. Seria igual ao leão albino. Sim, tem animais que apresentam albinismo na natureza. Agora sim, galera, um bicho albino na natureza geralmente é presa fácil, né? Ele tem uma coloração esbranquiçada, ele fica mais visível para os seus predadores. Um leão até que vai, né? Porque aí ele, como ele é predador, ele é topo de cadeia, talvez ele não sofra tanto, mas tem leão albino, eu já vi na internet. Mas há outros animais, né, que aparecem com essa condição genética e isso faz com que eles sejam eliminados assim com facilidade pelos seus predadores, né? E aí, o negócio é que na natureza eles não escapam fácil, não. Mas em cativeiro tem gente que até acha maravilhoso quando sai um bichinho albino, né? Olha aí, Jack, podia chamar Tom. Tom é o nome do meu gato. Tem um gato lá em casa, muito sem vergonha, por sinal, que o nome dele é Tom. Eu vou tirar uma foto do Tom. Ele é rajado, ele parece um gato maracajá, mas ele é um gatinho mesmo, Felis Catus. E eu tenho um cachorro que o nome dele é Ninão. Depois eu mostro o Ninão para vocês, que é outro safado. Então, olha só. Vamos falar agora de outro efeito da poluição atmosférica, que é a inversão térmica, né? Então, é um fenômeno atmosférico que tem a ver com a temperatura do ar, tá? Então, ele tem a ver com a temperatura. E a temperatura do ar, galera, a gente sabe que nas cidades, né, ela vai ser diferente. As edificações, a construção, o asfalto, prédio espelhado, tudo isso faz com que altere a temperatura desse ambiente. Então, a inversão térmica é um fenômeno atmosférico, onde o ar quente, que é menos denso, ele sobe, viu? Ele impede a circulação do ar frio, que é mais denso. Teoricamente, o ar frio desce, porque ele é mais denso. Né? Por isso que os ar-condicionados são instalados lá em cima das paredes, né? E o ar quente, ele sobe, porque ele é menos denso, né? Então, olha só, num fluxo normal, a gente tem o ar quente, que é provocado aqui, a temperatura desse ar acontece aqui mais próximo das edificações, né? Esse ar quente, como ele é menos denso, ele tende a subir. E ele vai circulando aqui, ó, o arzinho mais frio ele desce, né? Isso vira um ciclo interessante e importante numa situação normal, né? Só que no fenômeno de inversão térmica, esse ar quente, ele vai subir e ele vai ficar impedindo aqui a circulação do ar. Então, essa região aqui vai ter um ar frio e esse ar frio vai retém mais poluentes atmosféricos. Tá? Ele retém mais poluentes atmosféricos. Então, bora lá. Quiz. 1 minuto na tela. 2 minutinhos, Fernando. Valendo.
Já voltamos. E aí, uma ameaça para a função da atmosfera de absorver os raios ultravioleta do Sol é o aumento da quantidade de... Gente, quem é que absorve os raios ultravioleta A, ultravioleta B do Sol? Quem é a parte da atmosfera que faz isso? Que camada, em beberes, é a camada de quê? Camada de ozônio, galera. Qual é o gás que ameaça a camada de ozônio? Me conta. É o oxigênio? Não. É o ozônio? Não, porque ela já é feita de ozônio. E aí, COD, eu vou dar uma chance para mudar. Jack, atentai bem. Eu quero uma ameaça para a função da atmosfera de absorver os raios ultravioleta do Sol. Pensa comigo, quem absorve os raios ultravioleta do Sol, quem filtra esses raios nocivos é a camada de ozônio. Qual desses 4 gases aí ameaça a camada de ozônio? Em letra. Eita, rapaz, eu vou dar um cascudo. É a letra C, cara de concha. CFCs, os clorofluorcarbonetos, são os gases que afetam a camada de ozônio, que é a camada que é responsável por absorver os raios ultravioleta do Sol. Então, se eu aumentar os CFCs... Eita, Adriana, no chute tu acertou. Mulher... Pelo amor de Deus, que sorte. Oxigênio não, porque oxigênio tem naturalmente na atmosfera. Ozônio não, porque o ozônio já compõe a camada que protege a Terra dos raios nocivos do Sol. E o dióxido de carbono, ele não tem um impacto direto na camada de ozônio, não. Ele interfere mais no efeito estufa, tá bom? Então, quem é que vai interferir na camada de ozônio? Os clorofluorcarbonetos, que são os CFCs, os gases lá dos aerosóis, né? Não tem problema nenhum errar aqui. Eu só digo os meus sinceros para vocês, viu? Nem prestou atenção. O Antônio acertou. Quem mais? Quem mais? Lagoinha errou. Viu? Eu falei para vocês. É muito tchacuca no lance. Tem que lembrar, né? De quem é que defende o planeta dos raios nocivos? A camada de ozônio. O Fernando também disse, meus sinceros, para vocês. Olá, Júnior! Estão entendendo? Depois de tanta tiração de onda, vocês nunca mais vão errar. Uma ameaça para a função da atmosfera de absorver os raios ultravioleta do Sol é o aumento da quantidade de CFCs, porque na atmosfera quem tem essa função é a camada de ozônio e os CFCs vão agredir a camada de ozônio. Chupa essa manga. Olha aí, viu? Eu acertei várias questões. Um erro meu, a Amanda já quer me matar. Eu não quero matar ninguém, eu só estou mangando. Não estou querendo matar ninguém, só se for de cheiro, né? Olha só. Nunca mais tu erra, cara. Quando eu faço essa palhaçada, bem que tu não erra mais nunca. Nunca mais tu esquece, né? Não, Lagoinha? Não é assim que a gente faz? Não tem problema nenhum. Então, olha só. Presta atenção. A destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela está numa região da atmosfera que ela não é lá na ponta, não. Aqui é a exosfera. Ela está lá na mesosfera, entre algumas camadas importantes. Então, tem uma camada que tem uma concentração maior de ozônio. Essa camada de ozônio, ela vai bloquear esses raios bem aqui do Sol, ó. UVA, ultravioleta B, ultravioleta C. Essa radiação, né, a camada de ozônio ultravioleta C nem passa. O ultravioleta B passa um pouco, o ultravioleta A passa mais ainda. Então, essa camada de ozônio, ela filtra, ela bloqueia esses raios nocivos.
Os gases, né, os CFCs, é que vão fazer uma reação com ela, formando oxigênio. Então, os CFCs, os clorofluorcarbonetos, como eu estava falando, eles reagem com o ozônio e, ao invés de fazer mais ozônio, eles fazem oxigênio. Então, eles enfraquecem a camada de ozônio. Então, existem buracos hoje na camada de ozônio, ou seja, regiões onde essa camada ela está mais ralinha. Olha aqui, ó. E eles também se movimentam, né? De acordo com um monte de fatores. Então, isso acontece demais. Então, são os CFCs que têm relação com a destruição da camada que protege a Terra, né, dos raios nocivos do Sol. A gente fala ainda sobre a chuva ácida, né, que acontecem por conta da presença dos gases que eu falei na aula passada, óxidos de enxofre, de nitrogênio, são formando, né, ácido sulfúrico, tem relação com enxofre, e nitroso, que tem relação com nitrogênio. Ele afeta plantações e pelos de animais, muda o pH da água, danifica monumentos, automóveis, tudo isso eu já falei. Esses gases eles estão na atmosfera, vão entrar no ciclo da água, participar das nuvens, e quando precipita, essa chuva vem ácida, com ácido sulfúrico e ácido nitroso. E aí tem árvores que morrem por causa disso, e todos esses fatores também acontecem, né? Então, os poluentes da cidade A vão ser carregados pelas nuvens e vão chover lá na outra cidade, na cidade B. A interligação é uma só. Se eu emitir poluente aqui em São Paulo, vai chover lá não sei aonde. Se vocês lembram que um tempo atrás, quando rolaram esses incêndios fortíssimos na Amazônia, choveu chuva negra em São Paulo, que tem relação com isso, então a gente tem que estudar um pouco mais sobre os rios aéreos. Depois a gente vê isso. Bora fazer uma do Enem para fechar? Bora! Estamos terminando já, né? Então, o buraco na camada de ozônio é uma região que está mais fina e sensível? Exatamente, Jack. Não é um buraco, um rombo na atmosfera, não, mas é porque já tem pouco ozônio naquele lugar. Tá certo? 1. A coleta de fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao mesmo meio ambiente. Então, o cachorrinho fez seu cocô aqui, o ninão, ó, aí pegou, botou num saquinho, botou no lixo, e aí eu estou criando uma condição, né, de degradação, liberando algo prejudicial ao ambiente. A figura 2 ilustra o projeto Parks Park, desenvolvido em Cambridge, nos Estados Unidos, né, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor, instalados em parques públicos, e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. A sacola com cocô é jogada num biodigestor e os produtos da degradação dessas fezes são utilizados para fazer energia para os postes desse parque. Isso é sustentabilidade. Estão entendendo? Então, uma inovação desse projeto é possibilitar o quê? A. Queima de gás metano. B. Armazenamento de gás carbônico. C. Decomposição aeróbica das fezes. D. O uso mais eficiente de combustíveis fósseis. Ou é fixação de carbono em moléculas orgânicas? Me conta aí o que é que acontece nesse cocôzinho em 1 minuto e eu já volto para a gente responder juntos. Valendo!
Voltando. E aí, meus amores, cadê? Letra, ó, estão dizendo B, estão dizendo A. Gente, queima do gás metano, que vem também das fezes desse animalzinho, né? Não há como armazenar esse gás carbônico e fazer ele virar energia, tá? Não é uma decomposição aeróbica, porque o biodigestor ele é todo fechadinho, não tem nada a ver com combustíveis fósseis e não tem fixação de carbono em moléculas orgânicas. Então, letra A, queima de gás metano. Tá certo? Acertou a Adriana, Lagoinha acertou também. Ó, coisa boa. Meus amores, olha, um ótimo fim de semana para vocês. Mais 2 aulas aqui, sucesso, né? De participação. Obrigada por estarem aqui. Olha a galera de Santa Cruz dos Milagres, um cheiro para vocês dessa cidade maravilhosa. Inclusive, estou com saudade de Santa Cruz, hein? Vou dar uma voltinha aí qualquer hora dessas de novo, tá certo? Fiquem com um ótimo fim de semana. A gente se vê na quarta-feira, é feriado. A gente se vê na sexta que vem. Até mais e tchau, tchau.